Olá pessoal, salve Maria, meu nome é Pedro, eu sou membro do Centro Anchieta e hoje, no 6º episódio do podcast Rumo à Cristandade, nós estamos aqui com o Gustavo, ele é psicólogo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou psicólogo já, vai fazer uns 13 anos, sou psicólogo clínico, tenho pós-graduação em neuropsicologia pela CDN, que é Centro de Diagnóstico Neurológico, que fica dentro da Unifesp, lá em São Paulo. Também tenho uma formação pela USP de psicologia de entrevista motivacional. Sou especialista em dependência química também, eu trabalho em clínicas de internação voluntária, involuntária e compulsória. O cara chega lá amarrado porque ele não quer ser internado. E estou terminando agora a formação em psicologia atomista também, entre outras coisas. Mas os principais são esses. Maravilha, então hoje a gente está aqui muito bem acompanhado para a gente tratar desse tema tão importante na nossa sociedade atual, que é a cultura da morte e principalmente as áreas em que a cultura da morte interferem atualmente na nossa sociedade. E eu gostaria de começar, Gustavo, perguntando o que você acha que aconteceu com a nossa sociedade moderna, com a nossa sociedade atual, que parece que a gente anda um pouco sem sentido, né? A gente anda afastado do que realmente nos faz bem e as pessoas cada vez mais infelizes, cada vez mais ansiosas. Como que o senhor acha que a cultura da morte pode estar interferindo nisso aí? Olha, assim, existem vários fatores, né? A gente sabe que hoje, né, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, né, já passou por campos de concentração, desenvolveu a própria linha dele, a logoterapia, que chama, né, a gente pode traduzir por terapia do sentido, né, de logos. Ele já na década de 60 apontava isso. Ele falava, olha, as pessoas jogaram, aí vem o primeiro ponto, elas jogaram a tradição fora, não tem mais tradição, e elas estão cada vez mais infelizes, porque nada foi colocado no lugar. Então elas ficam perdidas. E essa perda, né, do que eu vou fazer na vida, qual é minha vocação, por exemplo, o que eu tenho que fazer aqui, isso gera uma falta de sentido, isso gera uma crise existencial que tem a ver com a cultura da morte, porque isso vai desembocar lá no final nessa cultura da morte, né, que eu vejo como grandes imagens da cultura da morte, o aborto e a eutanásia, né? Ou seja, filho, vai dar trabalho? Não, aborto. A pessoa tá velhinha, vai ficar de cama, vou ter que ficar cuidando dos meus pais em cama, não sei o quê. Não, já a eutanásia já resolve o problema logo. Então, assim, acho que são duas grandes imagens que eu tenho, que me vêm à cabeça quando eu penso em cultura da morte, né? E a psicologia seria a cultura da vida, né? O contrário, o oposto da cultura da morte. Então, assim, existem alguns fatores, mas eu acho que um dos principais é esse, né? A gente, do ponto de vista material, a nossa sociedade, a modernidade trouxe grandes avanços, né? A gente tem coisas, por exemplo, que na minha infância eu achava inimagináveis pra gente. Mandar um e-mail do celular para outro, sou da época da internet de escada, aquela coisa toda. Então, o avanço tecnológico dos últimos 20, 30 anos foi absurdo. Mas, em contrapartida, se o avanço tecnológico ele tem uma ascendente, a questão da qualidade de vida, no sentido de, não de conforto, mas no sentido de sentido, ter um sentido, saber o que eu estou fazendo aqui, como é que é uma vida boa, né, o que é uma vida bem vivida, ela declinou quase que na mesma medida que o conforto, que a tecnologia aumentou, sabe? Então isso também é muito, essa curva em X, né? Niilismo, falta de sentido e tecnologia crescendo, elas também têm relação, né, uma com a outra. O senhor trouxe um ponto muito interessante, que o Viktor Frankl, ele fala que nós abandonamos a tradição, de certa forma. E esse abandono da tradição, não falando da tradição como algo abstrato, né, mas trazendo realmente os ensinamentos que a nossa sociedade tem, que foram passados de geração em geração, a gente percebe também que houve um abandono do algo maior, né, de Deus principalmente. Sim. E o antropocentrismo, né, foi algo muito marcado pelo iluminismo, o Dr. Rômulo Félix traz muito isso
no livro anterior, acredito que nesse também ele levantará essa questão, várias ideologias e correntes de pensamento que a síntese dessas correntes de pensamento foi a cultura da morte. Então nós temos aí iluminismo, marxismo, marxismo cultural, não só o marxismo da luta armada, né? Sim. Como que o senhor acha, primeiro, vamos lá, o que seria esse niilismo que tanto acomete a nossa sociedade atual? Então, excelente pergunta, porque, né, vem vários exemplos aqui de consultório mesmo, né, que eu vejo, que eu trato todo dia. Então, esse niilismo, ele se traduz em assim, a pessoa, são 3 grandes promessas que o mundo moderno faz e não cumpre, né? E essas 3 grandes promessas olha, a felicidade, ela tá no prazer imediato, prazer sexual, uma sociedade muito sexualizada, tá no conforto. Olha, uma vida boa, qual o fim, a finalidade da vida? É ter o conforto. Trabalhar, ganhar um dinheiro, para quê? O problema não é nem trabalhar e nem ganhar dinheiro, mas para quê? Né? Para ter um conforto. Eu quero viver bem, sem incômodos, sem filhos, se tiver aborto, se meu papai ficar doente, eutanásia, beleza? Né? E essa questão de que a felicidade está muito em você ficar famoso, ficar conhecido, ser uma pessoa, essa tríade assim de prazer sexual, conforto e esse desejo de fama, esse desejo de reconhecimento social, ele decepciona a maioria das pessoas, né? Porque as pessoas tendem a buscar felicidade nisso, buscar um sentido nisso, e elas não encontram. Então elas podem até encontrar assim momentaneamente, né? É como você usar uma droga. Você usou ali momentaneamente, você tem uma explosão de neurotransmissores ali que vai fazer você se sentir bem. Mas isso, no outro dia, você tá o cara. Tá? Então, assim, as pessoas acabam comprando essa ideia de que, olha, tem que fazer sacrifício, né? O que a religião faz? Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que se sacrificar. O sacrifício, quando ele é voluntário, ele faz você crescer. Quando a gente vê alguém, entre aspas, se sacrificando, é aquele sacrifício, assim, de má vontade, bem involuntário mesmo. Se eu não trabalhar, não sei o que, eu vou morrer de fome. Então, para isso, eu faço alguns sacrifícios aqui, algumas concessões. Mas a gente não tem mais essa coisa do sacrifício voluntário, né? E isso não faz a pessoa crescer. Então, a gente tem um estilo de vida que aponta para o comodismo. A gente, olha, quanto mais, né, conforto eu tiver, eu vou trabalhar para quê? Para ter aqui minha TV da última geração, meu PC gamer de 15 mil reais, entendeu? Todas essas coisas. Não que eu jogo, eu gosto, tenho um simuladorzinho, mas assim, né, não é o fim último da vida. Mas as pessoas, sem saber, tá? Elas vão falar. Quando eu vou perguntando para elas no consultório, então elas vão falando e vai ficando claro, né, no discurso delas, vai ficando implícito que elas procuram um sentido da vida mais ou menos nessas 3 coisas. E aí, quando eu aponto isso para elas, elas tomam aquele susto. Porque primeiro elas, nossa, eu nem percebia que eu focava nisso. É muito interessante até o senhor falar o sentido da vida. Porque a gente pode até realmente fazer uma comparação, né, direta entre o sentido da vida contrário à cultura da morte, né? Então, é isso que o pessoal hoje em dia tem buscado, o sentido da vida. A doutrina social da igreja, com certeza, é o remédio para esses problemas da nossa sociedade atual, que, como o senhor falou, é uma sociedade que foi acostumada aos prazeres imediatos. E é isso que a gente pode, então, classificar como niilismo. O niilismo, eu vejo ele como uma decepção, a descoberta de que, olha, tudo que prometeram que ia te fazer feliz é mentira, não fez. Quando a pessoa se dá conta disso, ela não tem um outro porquê. Tá? E aí isso traz uma tristeza maior ainda. Aí vem o niilismo, vem a falta de sentido, aí vem essa coisa de depressão, que hoje em dia é epidemia. As empresas, hoje em dia, depressão, as pessoas colocam mais, se afastam por trabalho mais por ansiedade e depressão do que por acidente de trabalho. Então, assim, objetivamente, o mundo, as pessoas, a saúde mental das pessoas está piorando, né, objetivamente. Então, aí tá, como é que
como é que se... Então, assim, para dar um caminho para o pessoal, beleza, o que é então ter uma vida com sentido, né? Eu falo que tem uma tríade, que, assim, não tem como eu vou dar um exemplo geral, né? Claro, Não claro. tem como aplicar os princípios a cada vida particular, mas, em geral, dá para fazer um paralelo. Que também são três grandes caminhos, né? Que eu falo que é você primeiro fazer uma via purgativa, assim, né? Que é o quê? Olha, cortar alguma coisa, tirar alguma coisa é muito mais fácil do que adicionar. Então, assim, por exemplo, né? Você vai pegar e vai tirar tudo que está te fazendo mal na sua vida. O que está te fazendo mal? Vai tirar desde açúcar, alimentação mesmo, coisa básica, né? Tirar a porcaria da sua dieta, tirar excesso de açúcar, tirar comida industrializada, sabe? Tirar a má alimentação. Você vai começar a dormir bem, né? Você vai começar a ter toda uma vida, por quê? Porque você tem biologia, não tem como a gente correr disso, né? Então eu sempre começo pelo básico. Olha, se você não tiver um cérebro minimamente estruturado, e a privação de sono não é só dormir poucas horas, né? É dormir também, você pode até dormir 10 horas por dia, mas se o seu sono tiver uma qualidade ruim, não adianta. E quando a gente fica privado de sono, isso faz com que a gente fique muito desestabilizado emocionalmente. Assim, os estudos mostram que existe uma correlação gigante, né? Então eu sempre começo, cara, então tá, você tem um sentido maior, mas primeiro você tem que aguentar o tranco, né, no peito aqui, vamos começar por aí. Uhum. Então eu estabilizo toda a vida do sujeito, falo da alimentação, primeira comida, quando ele acorda, o que ele tem que comer para quebrar o jejum da noite. Falo da questão da higiene do sono, porque tela, lâmpada, luz, essa luz, a pessoa ficar vendo, tá num ambiente completamente iluminado e vai dormir, ela não dá um tempo para o organismo dela ir abaixando e tal, ela não consegue entrar no sono profundo, e aí ela não descansa. Então tira coisa, é mais fácil adicionar. Depois a pessoa tira amizade ruim, tudo que você... né, que tá te fazendo mal, você tira fora. Às vezes as pessoas têm medo de tirar também. Não, eu vou ficar sem amigo, não sei o quê. Não, você vai encontrar outros, calma. Né? Aí você vai conduzir, mas tira fora. Beleza. Depois disso, a gente chama eu falo que é um incrementalismo, né? Um expansionismo, que é o quê? Olha, cara, você vai ter que, para você ser bom em alguma coisa, o sentido da vida passa por ser bom em alguma tarefa. Né? Nós somos feitos para, entre outras coisas, se relacionar com o nosso ambiente, né? Então a gente tem que ser bom em alguma coisa, assim, né? Ou tentar ficar muito bom em alguma coisa, em alguma habilidade prática mesmo, que isso entra no serviço. O que é uma habilidade prática? O que é um serviço, né? Imagina, você pode pegar desde o açougueiro, onde não tivesse açougueiro, você tivesse que pular lá o negócio e cortar a sua carne. Então a nossa profissão, todo mundo esquece que ela serve para servir o outro, né? A função de uma profissão é essa. Então, sou psicólogo, minha função é ajudar as pessoas a saírem de uma tristeza, de uma ansiedade, etc. Né? Você tem lá pode ser a profissão mais comum, assim, o cara é repositor, beleza. Imagina um supermercado sem reposição, sem organização. A vida ia virar um caos sem a profissão. Mas ninguém lembra que a profissão é para você servir o outro mais, né? Todo mundo pensa na profissão como status. Aí foi aquilo que eu falei da terceira, né, da questão da sexualidade, do conforto e do status. Então, a sua profissão perde o sentido, porque você, agora, ser mecânico não é mais ajudar o cara a consertar o carro dele, para ele trabalhar, para ele levar a família dele, não. É quanto que eu ganho, como que eu sou visto, isso é valorizado pela sociedade, isso me dá um status ou não. Então, isso já é uma porrada muito grande, assim, para a pessoa. E aí a gente tem que relembrar ela disso. Então, ficar bom, e ficar bom em alguma coisa, assim, requer tempo. E eu vejo que a maioria das pessoas hoje desiste antes de ficar bom na coisa. Então, assim, você vai ficar bom no negócio, cara, fica uns 3, 4 anos fazendo aquilo diariamente. E é diário. Olha, todo dia você vai treinar essa habilidade. Você quer ser, sei lá, você quer ser um acadêmico, então você vai estudar todo dia, você vai estar lá na sua agenda. Você vai começar a entender as coisas, não é estudando um ano. Depois de uns 3, 4 anos, que você leu um monte de obra, que você estudou um monte de coisa, você começa a correlacionar uma coisa com a outra, a coisa começa a fazer sentido.
né? Mas demora, geralmente alguns anos. Ninguém fica bom em 6, 7 meses, né? Um ano até. Ninguém fica bom nisso. Então a pessoa desiste antes e troca. Então, ou seja, então ela já tem a vida, imagina, ela já tem o corpo dela ferrado pelo estilo de vida que a gente tem. Comida de baixa qualidade. A testosterona nos Estados Unidos até lembrei disso. Tem um documentário que mostra que a testosterona nos Estados Unidos está diminuindo 1% por ano, a média de testosterona. Ou seja, cara, isso é um estilo de vida que não é saudável. Sua testosterona caindo uma vez. Por quê? Alimentação, essas coisas. O básico, isso é o basicão, não está sendo feito. Então, a pessoa tem o básico, começa a fazer, entender uma profissão, entender o que é ter uma profissão, entender o espírito de serviço dessa profissão, tem que aguentar até ela ficar boa, até ela começar a ver os frutos, vai demorar um tempinho, vai demorar alguns anos, normal, não desistir disso. E por último, aí vem a religião. Porque assim, se não tem religião, se não tem Deus, se não tem... porque tudo que tem sentido, toda coisa que ela tem sentido, o sentido dela não está nela mesma, está fora dela. Então, por exemplo, essa cadeira aqui, o sentido dessa cadeira aqui é o quê? Não está nela mesma, está em ser um local confortável para a gente sentar. O sentido do gravador está em gravar aqui nossa voz, para a gente poder produzir. O sentido do ar-condicionado está nele? Não, está em refrescar o ambiente. E aí você pergunta, tá, e o sentido da sua vida? Não pode estar nela mesma, entende? Se a vida tem sentido, o sentido não está nela mesma, ela está fora dela. Aí que vem a religião, entende? Então, o senhor falando, eu consigo observar assim vários reflexos dos resultados do que a cultura da morte trouxe para a nossa sociedade atual. Principalmente, me chamou bastante atenção até. O senhor falou que o primeiro ponto, né, o primeiro ponto para a gente começar uma melhora, para a gente começar um tratamento, é tirar da vida da pessoa tudo que faz mal para ela, fisiologicamente falando mesmo, né? O que está fazendo mal para a sua saúde, E muitas vezes as pessoas não percebem, mas esses reflexos da cultura da morte, eles trazem isso para a nossa sociedade atual. Porque é uma sociedade que aí a gente vai falar de revolução sexual, a gente vai falar de todas as coisas que foram planejadas, principalmente pela Escola de Frankfurt, para fomentarem essa cultura da morte. E muitas vezes a gente não percebe, né? Então a gente tem as drogas que são liberadas, que servem, de certa forma, a gente tem algum sofrimento, a gente tem alguma dor. Não, vou usar uma droga, vou tentar aliviar isso aqui de maneira imediata para que eu possa me tratar. É o prazer imediato, né? Vou resolver meu problema com prazer imediato. Então esse seria o primeiro passo ali para... Primeiro passo. E hoje droga é status, né? Se eu for pegar entre os jovens, se você usar maconha e tal, não sei o que, assim, antigamente a pessoa usava, mas tinha até um pouco de receio de falar, né? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia é motivo de orgulho. Não, eu fumo, não sei o que e tal, meu estilo de vida, e entra toda essa coisa, mas, cara, maconha, não faz mal, não sei o que, faz. Faz sim, faz. Eu trabalhei numa clínica de dependência química e tinha muita gente lá só por causa de maconha. O pessoal fala muito isso, não, só a maconha não vicia ninguém, vicia tudo. O celular vicia, a maconha não vai viciar onde? Claro que vicia. E também tem um estudo que correlaciona também. As pessoas perdem QI, perderam até 9 pontos de QI ao longo da vida, a pessoa vai usando. Elas têm um estudo que mostra que houve perda de até uns 9 pontos de QI. Então, assim, bem não faz, né? Então, e é motivo de orgulho. E acaba com o seu físico. É toda uma questão que, às vezes, você, tendo uma vida mais saudável, fazendo uma atividade física, acordando cedo, tendo rotina, etc., você consegue anular aquele desconforto sem precisar de fumar maconha, usar qualquer tipo de droga e tal. E, então, fazendo um paralelo também, né, trazendo a questão da cultura da morte, a gente pode falar que todas aquelas coisas físicas que escravizam mesmo, eu acredito que essa seja a palavra, que escravizam o ser da pessoa naquele estilo de vida, nesse niilismo mesmo, né? Nesse busca do prazer, e um prazer que nunca vai saciá-la. Então esse é o primeiro passo. Então, lembrei de uma coisa, você falou da parte física, eu esqueci de falar, tira a pornografia. Hoje a pornografia é uma febre, né, entre os jovens.
E a pornografia, eu tenho lá, tem um paperzinho que mostra, o sujeito tem perda de massa encefálica por consumir muita pornografia, aí tem os estudos lá semanalmente, quem consome 3 vezes por semana pornografia, ela tem uma perda de massa encefálica. Ou seja, a igreja sempre falou, né? Mas aí não, eu lembro que falavam que fazia bem, tinha uma época que fazia até bem, não, masturbação. Hoje em dia não, já está lá mostrando que sua atenção cai, você tem uma labilidade emocional maior, você tem perda de massa encefálica. Então, assim, você tem perda até quando você for ter uma relação sexual de verdade, tem muitos caras que não conseguem já. Por quê? Porque eles estão acostumados com o filme, não com a pessoa. Ou seja, a gente vê como essa cultura, ela é, de certa forma, falando de maneira abstrata novamente, ela é astuta, né? Ela se espalha ali por diversos meios da sociedade, meios que muitas pessoas até atualmente falam, não tem problema, isso aí é natural do ser humano, né? Quantas e quantas pessoas falam, não, consumir pornografia, masturbação, isso aí não tem problema, a maconha ela não faz mal. Então tudo vai se tornando muito comum, tudo vai se tornando, até alguns discursos falam que muito saudável, porque as pessoas falam, não, masturbação é saudável, utilizar a maconha é saudável, até de certa forma. Então a gente tem uma inversão real dos valores, aquilo que é mal se torna bom e aquilo que é bom se torna mal. Isso aí, perfeito. Exatamente, é uma inversão. E essa inversão, você vê, a gente está falando do campo mais básico, o campo biológico. Você já inverte ali, você já tem um sujeito, imagina, com testosterona 1% por ano. Quando o cara tiver 40 anos, ele vai estar triste, ele vai estar sem ânimo, sem vontade de fazer nada, vai cair aonde? No niilismo. Por quê? Porque ele acreditou implicitamente em toda aquela propaganda que falava que não tem nada a ver fumar maconha, não tem nada a ver consumir pornografia, não tem nada a ver, nunca tem nada a ver. Aí a gente está num momento histórico onde as pessoas têm mais doenças por saúde mental e aí eles fingem que não sabem por que as pessoas estão assim, sabe? Entendi. Mas, um camponês, ele tinha assim, um alto grau de certeza, um camponês tinha uma vida que tem muito mais sentido do que a maioria das pessoas hoje. Por quê? Porque o camponês, ele tinha a terra dele, ele tinha a família dele, ele tinha as responsabilidades dele, ele acordava, ele ia fazer um exercício, ia lá arar a terra dele. Então ele tinha uma vida muito mais orgânica, que tinha a religião, que sempre fez parte, né? Sempre fez parte. Então hoje a gente quer banir a religião, ou se não banir, deixar ela lá, relativizar a religião. Isso é muito da cultura da morte também, relativizar a religião. Então assim, não, religião é bom só até onde eu não me incomoda, aí eu aceito. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa aqui que eu gosto por causa da religião, aí não, aí é uma coisa de instituição, aí Jesus não falou, e aí começa aquele monte de ginástica mental, sabe? A religião ela é boa até o padre falar que instruir contra o aborto, até o padre instruir contra a eutanásia, até ele instruir que a gente deve ser aberto à vida. Todas essas coisas que a doutrina social da igreja trazem, de certa maneira, né, como um remédio para essa cultura da morte. Outra coisa que me chamou bastante a atenção, que o senhor falou, o segundo ponto dessa jornada para a gente tentar corrigir, eliminar a cultura da morte das nossas vidas, psicologicamente falando, claro. Pelo que eu entendi, é como se fosse uma correção de ambientes, de pessoas que você se relacionam com os mesmos valores. Isso também tem a ver? É relacionado? Muito, muito. Porque essa segunda parte eu falo que é o quê? O sujeito ele tem físico, ele tem estrutura para aguentar o tranco da vida, né? Agora ele tem que pegar essa energia para ficar bom em alguma coisa. Ele tem que procurar andar sempre com pessoas melhores do que ele. Isso é muito importante. Ande com pessoas melhores do que você, né? Que tenham aspirações maiores do que você. Hoje em dia, eu vejo também que tem pessoas que elas falam, olha, eu só comecei a ir na igreja e meus amigos ficaram assim, com uma raiva de mim que eu não sei porquê. Né? Se eu posto que eu estou indo na igreja, no convento, é piadinha, não sei o que lá. Eu falo, por que você está chamando essas pessoas de amigo, né? Você não fez nada contra eles, você fez algo contra eles? Não, só passei na igreja.
Aí fala, Então, assim, isso que você troca seus amigos, arrume amigos melhores. Isso aí não vai te... Não tem, uma pessoa, você começou na igreja, o cara que é seu amigo, uma pessoa que se diz seu amigo, começa a te criticar, não tem sentido isso, né? E é muito comum, você não tem noção de como eu atendo gente que tem traz essa queixa. Em algum ponto, quando ela começa na igreja, não vou no rock não sei o que, vou na missa. Nossa, parece que ele deu um tapa na cara dos amigos dele, sabe? Então, assim, alguns ficam, alguns respeitam, mas é a minoria, assim. Então, olha, você troca amigo, você faz novo amigo, né? Você vai estar com um fisiológico bom, você vai aguentar o tranco, ocupa o seu dia inteiro, né? Pega um negócio, vai treinar, vai repetir, vai ficar bom. Errei, não deu certo, beleza, tenta de novo. Ficar remoendo é a pior coisa que você pode fazer. Não deu certo, a coisa está na próxima tentativa. Não deu certo de novo, está na próxima tentativa. E vai, entende? Porque hoje em dia também tem isso, não deu certo uma, duas vezes, a pessoa desiste. É porque a cultura da morte também, ela educa o imaginário das pessoas para prazeres e acertos imediatos. Então a nossa sociedade, ela acabou se educando, e que entra também, né, na terceira questão, que foi o terceiro ponto que o senhor trouxe, a questão do labor, né, do trabalho, do serviço. E isso também eu vejo, não consigo desvincular do que a cultura da morte vem afetando a nossa sociedade no mundo moderno. Porque às vezes, assim, só até para ilustrar o meu pensamento, né? A gente foi educado hoje de certa maneira, no imaginário das pessoas, de que o trabalho ele é para te trazer lucros exorbitantes, né? Ele é para te trazer, até mesmo como o senhor falou, um status. Não, eu sou médico, eu sou advogado. Como se o fim último daquele labor da pessoa fosse aquele status ou fosse o dinheiro. Como também que são pensamentos iluministas, são pensamentos marxistas, são pensamentos que a cultura da morte ela impregnou no nosso imaginário. Então, gostaria que o senhor desenvolvesse até também um pouco essa questão do labor, do serviço, de se colocar a serviço, como que isso ajuda a remediar o imaginário, né, atual da nossa sociedade, graças à cultura da morte, ele apreende. Sim, a gente aprende já mesmo, desde novinho, uma coisa que realmente está impregnada na cultura, né? Olha, você tem que ter um trabalho, tem que ter uma profissão para você ter algum status, não para servir, né? O Cristo trabalhou 30 anos, né? Ficou 33, ele viveu. 30 foi, né? Até os 30 ele trabalhou e silêncio, trabalho. Vida pública assim, né? Depois dos 30, a partir dos 30. Mas isso já quer dizer alguma coisa pra gente, né? Então a gente vê como um castigo, quase como quando a pessoa não vê como um castigo, são dois polos assim, o trabalho ele é um castigo ou ele é um meio pelo qual eu vou adquirir status e reconhecimento social. Então assim, se for assim, sei lá, quantas pessoas, pegar qualquer, por exemplo, quantos por cento dos jogadores profissionais de futebol jogam lá na Série A? Nem 2, 3% de todos os jogadores. Então os outros vão ficar todos tristes. Então todo mundo falhou, entendeu? Se eu for um médico muito famoso, que tenha milhões de seguidores no Instagram, se for um médico como eu falhei, então. Se eu sou um psicólogo, mas não sou famoso, mas não sou, então falhei. Então as pessoas ficam, você não falhou, mas elas ficam com essa sensação, entende? Se eu não sou famoso, se eu não sou reconhecido, se eu não sou isso, então eu dei errado, então não vale nada. Tá? As pessoas vão criando uma baixa autoestima a partir dessa cultura de status e tal. Fala, não, o fim último do trabalho não é o status. Se vir, ok. Se não vir, você vai trabalhar normal, igual uma pessoa normal. Igual o Chesterton falava, né? Nada mais extraordinário do que um pai normal, uma mãe normal com seus filhos normais. É verdade. Né? Então, o Chesterton é muito bom, né? Ele tem frases muito boas. Então, é isso. A finalidade, o fim último do trabalho não é a fama, nem o status, nem nada. É você servir ao outro. Todo trabalho, pode ver, não existe um trabalho que se encerre nele mesmo. Sim. Todo trabalho tem como servir alguém da sociedade. Você vai servir a sociedade, você vai servir o seu grupo em volta, né? Então, é por isso que você tem que melhorar no seu trabalho. Não é para você ter status, é para você servir melhor. Então, eu sou professor. Por que eu tenho que ser professor? Por que eu tenho que ser um bom professor? Por que eu tenho que estudar para dar uma aula cada vez melhor? Gostaria
primeiramente, Gustavo, de te agradecer em nome do Centro Anchieta por essa oportunidade, por essa conversa. Eu acho que serviu muito para ilustrar para a gente assim, que as coisas que a própria doutrina social da igreja, a sabedoria da igreja traz, até o último ponto que o senhor citou foi a religião, muitas vezes as pessoas veem com certo preconceito, no sentido de, essa é uma visão religiosa, essa é uma imposição da religião, mas a gente começa a entender que a dignidade da pessoa humana, nas questões fisiológicas mesmo, que foi a primeira coisa que o senhor trouxe, né? O primeiro ponto que o senhor trouxe, até desembocar ali no verdadeiro sentido do labor, que a doutrina social da igreja ela vem trazer de maneira maravilhosa para a gente. Então, tudo isso serve para remediar um pouquinho da cultura da morte. Então, em nome do Centro Anchieta, agradeço ao senhor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E até a próxima.